Chegou o período em que as crianças voltam para a escola e, ao voltar para a escola, existe uma situação que pode acarretar problema para a criança, que são as mochilas, o jeito de carregar, o que transportar na mochila, o que levar na mochila. Para falar sobre esse assunto, aqui no estúdio hoje, a fisioterapeuta, a Carol de Oliveira Marcon, que veio nos atender a respeito dessas dúvidas, né, Carol? Muito obrigado por você ter vindo aqui hoje. Então, está aí, as crianças estão voltando e as mochilas podem ser problemas para a saúde da criança. Isso. Quais são as recomendações? A mochila às vezes passa um pouco despercebido, né? Às vezes a mãe ou a própria criança não liga e ela pode acarretar, assim, vários problemas para a criança. Bom, eu trouxe aqui até uma mochila para a gente estar mostrando. Essa mochila... Ela é especial ou não? Ou tem algum... Não, ela não tem nenhuma alteração específica. O que ela tem, que é difícil até da gente estar encontrando, é essa terceira alça, ó. A mochila, ela tem que ser as duas alças colocadas na criança, porque o que acontece? Muita criança coloca ou só de um lado ou só de outro lado, e isso aí ela pode estar acarretando que a gente chama um problema escoliose, que é quando a curvatura da coluna ela vai ficar um pouco maior ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então, se a mochila tiver só de um lado, vai estar ocasionando esse problema. Nesse caso aí dessa mochila, você apresentou que ela tem uma alça, seria uma terceira alça. Essa alça ela vai onde? Na verdade, bem embaixo na barriga da criança. Então, ela criança não deixa e a mochila cair mais para baixo atrás. Isso. A criança colocou a mochila, né, as duas alças. Primeiro, essas duas alças, elas têm que deixar rente a criança com a mochila. Ou seja, essa alça, se ela estiver muito larga, ela vai ficar muito para baixo. E a criança vai tender a trazer o corpo para frente. Sim. Trazendo o corpo para frente, ela também vai estar provocando outra sobrecarga na coluna e fazendo a hipercifose. Daí entra essa alça aqui. Então, com a alça menor, até na cintura da criança, não pode passar da cintura, e vai colocar essa alça na barriga da criança. Então, prendendo, a mochila vai ficar rente, não vai ter nenhuma sobrecarga nem para frente, nem para os lados. Bom, quem não estiver usando adequadamente, no começo parece que não acontece nada, mas isso com o tempo vai trazendo prejuízos para a saúde, principalmente para a coluna. Isso, vai. É isso, né, Carol? Por exemplo, como eu já falei, se a criança leva só a mochila de um lado ou só de outro, vai estar ocasionando a escoliose. Se ela leva a mochila com a alça muito larga e ela tende a ir para frente o corpo, ela vai estar ocasionando a hipercifose, que é o aumento da curvatura da torácica, que a gente chama. Ou seja, daí as mães acabam falando assim: meu filho, senta direito, você está curvado para frente. E o que é? Pode ser provocado pela mochila. Pode ser ocasionado por causa disso. Agora, essa mochila, por exemplo, ela tem... suporta quantos quilos? No caso, é de acordo com o peso da criança? Como que é essa situação, Carol? Então, se a gente for pesquisar, tem pesquisas que falam que é de 7% a 10%. Então, é no máximo 10% do peso da criança. Então, vamos supor, uma criança de 30 quilos, ela vai ter que carregar no máximo 3 quilos. 3 quilos 3 na mochila. quilos de material. O tamanho da mochila independe. Não, o tamanho também é importante, porque se uma criança for, assim, uma estrutura pequena, com uma mochila muito grande, ela também vai estar tendo essa sobrecarga para carregar. Então, é sempre assim, criança pequena com mochila pequena, criança grande com mochila grande. Outra coisa também importante na mochila é também esses acolchoados, que esses acolchoados impedem também de estar dando uma sobrecarga aqui no músculo trapézio, sim, nas costas. Então, isso é uma coisa que tem nessa mochila que às vezes a gente acha que independe e faz muita diferença.
Tem que ter o ajuste certinho para evitar problema. Isso. Bom, eu vi que nós vimos aqui que a Carol trouxe também uma mochila que é aquela que também é muito usada, que tem rodinhas. Isso. Então, aqui. A primeira impressão é que com as rodinhas acabou o peso da criança. Isso. Então, ó, essa é a o mochila. O peso que a criança tem que suportar. Essa é a mochila de rodinha, né? E um erro que muita gente comete, o que é? Acha que tem rodinha, então eu posso levar a quantidade de peso que eu quiser. E não, tem que continuar sendo respeitado no máximo 10% do peso da criança. Também 10%. Isso. Outra coisa interessante, essa mochila aqui não tem, mas é que muitas mochilas agora estão vindo com uma regulagem, que a regula de acordo com a altura da criança. Então, uma criança baixa vai ter a altura menor, a gente estipula assim, mais ou menos no nível do quadril, e uma criança mais alta vai poder ter uma altura mais alta. Tem como regular essa altura aí. Isso. Outra coisa também que é interessante estar falando, para as mães ficarem, sim, dando uma atenção, é que a criança acaba levando só de um lado a mochila. Outra coisa interessante, a gente está sempre alternando os lados da mochila. Então, leva um pouco de um lado, leva um pouco do outro, senão acaba sobrecarregando apenas um ombro. Tá, é a mesma coisa de como estivesse carregando o ombro. Isso, como estivesse carregando a outra mochila, né, e vai estar levando o corpo mais para baixo só de um lado. Então, está equilibrando essa força. Você já recebeu assim, alguma reclamação de mãe, alguma mãe veio tirar alguma opinião sua a respeito por que o filho está se curvando, ou uma outra postura dele dentro de casa? Já recebi, sim. As mães, sim, quando tem algum probleminha, alguma dor, geralmente é mais dor que a criança sente, ou se não algum pai que acaba olhando na criança e vendo algum desvio e chega e vem me perguntar. Então, eu acho que as crianças devem estar fazendo bastante atividade física, que é para estar dando uma fortalecida nessa musculatura. A fisioterapia também tem muitas alternativas que pode estar ajudando, como o RPG, o pilates infantil. Mas o importante é a criança também procurar atividade física para fortalecer essa musculatura dorsal, né? Qual atividade seria a mais ideal para a criança? Olha, eu costumo indicar a atividade que a criança tiver gostar mais, né? Ela tiver um melhor rendimento, que ela tiver maior interesse. Mas se não, eu gosto muito da natação, que é uma atividade que ela acaba trabalhando toda a musculatura, e como também a criança acaba nadando assim, de barriga para baixo, acaba também trabalhando bastante a parte das costas. Tá, uma outra situação, Carol, depois que a criança chegou na escola, é a postura dela na carteira. E essa mesma postura talvez tenha que ser aplicada em casa, porque hoje a maioria deixa até as atividades físicas de lado e vão para frente do computador. Isso é outra coisa interessante, porque hoje em dia as crianças, além de ficarem às vezes mal posicionados na escola, chegam em casa e vão mexer em celular, em computador, e continuam com essa postura que estava prejudicada na escola. Qual né? é a postura ideal? Então, a ideal... Para a criança sentar lá na escola. Chegou na escola, vou sentar na minha carteira, porque as cadeiras são todas iguais, existem pessoas que são maiores, outras com baixa estatura. Bom, o ideal, eu sei que varia muito, né? Cada escola tem um tipo de carteira, mas o ideal é a carteira, aquela tradicional mesmo, sem ser aquela que fica só de um lado, que já é a cadeira junto com a mesa, né? Então, o ideal é ser a carteira e a cadeira separados mesmo, que daí é mais fácil da gente estar regulando. Uma criança que é mais alta na carteira mais alta, mais baixa na carteira mais baixa. E outra coisa, como exemplo aqui nessa mesa, a criança tem que estar num ângulo de 90 graus. Então, Sim. ou seja, se for uma carteira muito alta, a criança vai estar sobrecarregando o ombro, que tem que ficar com o braço mais alto. Sim. Se for uma carteira muito baixa, ela acaba levando o corpo para frente. Então, tem que prestar atenção nisso. E na cadeira também, que seja uma cadeira que a criança consiga estar encostando os pés no chão.
Então, que também não tem essa sobrecarga nos pés. Muito bem. Carol, queria agradecer por estar aqui conosco hoje, trazendo todas essas orientações às mães, principalmente, né? As mães que estão aí sempre, que precisam sempre estar presentes, também não só se preocupar com o estudo do filho, mas também com a postura do filho em carregar a mochila e sentar na carteira. Outras orientações, como pode conseguir com você? Telefone, endereço? Pode conseguir no telefone 3731-4313 ou no endereço Coronel Eduardo Amaral, 186. 186, Isso. Eduardo Amaral. Isso. Que altura mais ou menos aí? É lá para baixo? Perto do Pastinho. Próximo ao Pastinho. Na Clínica do Corpo. Ah, beleza. Então tá aí. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Nós conversamos com a Carolina de Oliveira Marcon, que é fisioterapeuta, e foi aí o recado para as mães ficarem atentos também à postura, né? A condição da criança em carregar a mochila e também ao sentar na escola, ao sentar na sua carteira na escola.